Uma mulher forte e decidida. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre Nada Ortodoxa. É uma minissérie da Netflix de apenas 6 capítulos, com uma média de 50 minutos de duração cada um. Eu resolvi falar dessa série porque é uma série que mostra pra gente uma mulher forte, decidida, cheia de conflitos, cheia de dúvidas, totalmente despreparada para o mundo, mas ela toma a decisão e vai atrás dos seus sonhos, das suas conquistas. E em comemoração ao Dia da Mulher, próxima segunda-feira, eu resolvi falar dessa série. Essa série é baseada em um livro autobiográfico e conta a história de Esther, uma garota jovem que casa aos 18 anos. Ela mora em uma comunidade judaica ortodoxa, então tudo lá é muito rigoroso. Embora a série seja baseada em um livro, muitas coisas foram inventadas e eu vou falar aqui para vocês depois, tá bom? A série mostra Esther, como eu já disse, ela foi criada pelas avós e por uma tia nessa comunidade ortodoxa de Nova York. A tia contrata o casamenteiro, que é tradição ali na comunidade, para arrumar um noivo para ela. Então, eles se conhecem muito pouco, obviamente, com aquela situação toda, com a família em volta, eles deixam eles lá 10 minutos só numa salinha para conversarem, para se conhecerem, e logo em seguida, se as duas famílias estiverem de acordo, eles vão se casar. Pelo costume da comunidade, uma orientadora vai visitar a noiva para passar a ela todas as orientações a respeito do casamento e a respeito, obviamente, da noite de núpcias. Então, explica para ela algumas coisas básicas, por exemplo, sobre o sexo. E ela, uma garota de 18 anos, não conhece o próprio corpo. Então, é uma das cenas mais impressionantes que você vai ver ali na série. Até aqui, é o que eu posso dizer sem spoilers. Daqui para frente, para quem ainda não assistiu, sugiro que encerre o vídeo por aqui, vá assistir, depois volte para ver. O conflito que passa na família dela é em relação aos pais. O pai é um alcoólatra e a mãe abandonou a família por conta do alcoolismo do marido. E ela se mudou para Berlim. Num dado momento, ela vai visitar a Esther e entrega a ela alguns documentos comprovando a cidadania dela como alemã também, já que ela, a própria mãe e os avós, por parte de mãe, são alemães. Ela fica brava com a mãe e fala que já que ela abandonou, o que ela está querendo? Estragar a vida dela? Afinal de contas, ela vai se casar e ela vai ser feliz. O casamento passa com todo o cerimonial até que chega a noite de núpcias. Esther sofre de vaginismo. Ela não tem condições de ter relações sexuais com o marido porque ela sente muita dor. Isso é um problema sério, já que para a comunidade ortodoxa ter um filho e constituir uma família é o ponto alto do casamento. Então, tem muita cobrança por parte de toda a comunidade, principalmente por parte da sogra, que interpreta realmente o papel da famosa mãe judia, tipo a mãe do Howard lá do Big Bang, exatamente. Fica no pé do filho, conhece tudo o que o filho faz, todos os filhos, aliás, sabe tudo sobre a intimidade e ela fica chocada o dia que a sogra visita, informando que o filho disse que eles ainda não consumaram o casamento. Obviamente, ela se sente totalmente humilhada. À noite, quando o marido chega, na hora do jantar, ela, muito brava, vai tomar satisfação do marido. E a reação dele é totalmente o inverso do que ela esperava. Ele fala sorrindo para ela: ok, eu sei que minha mãe esteve aqui, você já está pronta. E é obviamente que ela fica mais furiosa ainda, mais humilhada ainda. Mas, enfim, com toda a dificuldade que ela enfrenta, eles conseguem consumar o casamento. No dia da Páscoa, da comemoração da Páscoa, ela se sente mal à mesa e sai para tomar um ar e sai andando pelas ruas e volta para casa. Em casa, ela faz um teste caseiro de gravidez e descobre que finalmente ela está grávida.
e ela fica toda feliz, espera ele em casa e ele chega. Quando ela vai contar a novidade para ele, toda feliz, ele está muito bravo porque ela deixou ele lá sozinho. Ele se sente humilhado, obviamente, com toda a dignidade masculina dele. Então ele fala para ela que a mãe dele disse que isso não pode mais acontecer e que ele quer o divórcio. Ela fica furiosa naturalmente e sai de casa por alguns momentos. E aí é que ela toma a decisão que ela não quer mais continuar naquele casamento e ela foge justamente para Berlim. Quando ela chega em Berlim, ela vai procurar a mãe dela e descobre que a mãe dela é lésbica e ela fica assustada. E aí ela fica perambulando pela cidade. Enfim, eu diria para vocês que é uma série que mostra uma pessoa forte, decidida e de muita sorte. Porque na série ela tem uma paixão pelo piano, pela música em geral, mas ela é proibida de cantar. A comunidade não permite que mulheres toquem ou cantem ou façam qualquer coisa que se exibam para as pessoas. Para eles isso é um pecado. Então ela, sem querer, num café, conhece um rapaz que é instrumentista de um conservatório e ela vai com ele para lá e conhece uma trupe bem legal, bem simpática, e isso é a sorte que eu falo, né? Porque imagina só você sair de um país e ir para outro e ela ainda encontra pessoas super agradáveis que dão maior apoio para ela. Daí a série toda se desenrola com o marido dela passando para a comunidade que ela fugiu de casa e o rabino toma a decisão de que ele e um primo dele chamado Moshe vão atrás dela lá em Berlim. Eles descobrem que ela foi para Berlim a partir da professora de piano, que é quem conseguiu todo o passaporte, a documentação para ela viajar, porque o Moshe, que é todo truculento, ameaça ela. Bom, aí toda a história se desenrola a partir dos flashbacks. Ela começa a rememorar tudo o que acontece, que nós vimos no casamento, tudo mais, são flashbacks que passam pela lembrança dela. E aí a história se desenvolve na comunidade judaica ali, das lembranças dela, e na Alemanha, uma aventura dela atrás de uma nova vida. Até então ela ainda não procurou a mãe porque ela não tem coragem. Quando ela procura a mãe, ela descobre que na verdade a mãe não a abandonou. A mãe saiu de casa junto com ela, mas o rabino e toda a comunidade, obviamente pelo fato dela ser lésbica, conseguiram judicialmente retirar a guarda dela e deixaram ela com os avós e a tia. E ela não sabia disso, é claro, e nem sabia que a mãe era lésbica. Então toda essa surpresa. Uma das cenas mais legais que acontecem lá é quando ela sai para comer com o instrutor lá do conservatório e ela come um sanduíche e ela sente um gosto diferente. Ela pergunta o que tem nesse sanduíche. Quando ele fala que é presunto, ela se surpreende, pede licença e sai da mesa e vai para fora. Quando ela volta, ele pergunta se ela está bem. Ela fala que tá se sentindo bem, mas que a vida inteira falaram para ela que aquilo a mataria. Aí entra todo o choque que ela tem de toda aquela criação ortodoxa, dizendo para ela que carne de porco a mataria, dizendo para ela que seria um pecado ela se vestir diferente, ela se comportar diferente, ela se maquiar. Ela começa a descobrir um novo mundo, um mundo totalmente diferente para ela, que é o mundo que a gente está acostumado. Então ela compra uma calça jeans, ela se maquia, ela vai para uma balada e finalmente ela encontra alguém que faz com que ela esqueça todos os problemas que ela tem. E aí toda essa história se desenrola numa atitude de coragem, numa atitude de decisão dela. Só que, como eu disse, nem tudo é o que realmente aconteceu segundo o livro. As diretoras da série disseram que fizeram propositalmente para que a vida dela não fosse exposta, porque afinal de contas ela ainda é muito jovem. E outras personagens, por exemplo, como o primo Moshe, que foi inserido na trama, nunca existiram na vida real da Débora, que é a escritora do livro. Este personagem foi colocado ali apenas para ficar algo mais interessante na televisão.
A diferença entre a série e o livro é que, na realidade, primeiro, ela e o marido deixaram a comunidade e se mudaram para um outro bairro, onde ela teve o seu filho. As situações, os problemas do casamento, todas as situações enfrentadas com as fofocas, a frieza da sogra, por exemplo, tudo isso é verdade, aconteceu de verdade. A paixão dela pela música retratada na série, por cantar e por tocar piano principalmente, não é a realidade. Na realidade, a paixão dela era a escrita mesmo. Tanto é que depois que ela sai da comunidade ortodoxa, ainda junto com o marido, ela escreve 2 livros. Só depois que eles se divorciam e que ela publica o segundo livro, é que ela resolve ir para Berlim. O segundo livro dela se chama Êxodo. E aí, então, ela resolve realmente ir para Berlim, não para tentar uma vida diferente, como é mostrado na série, mas sim para descobrir toda a história da ancestralidade dela, nas questões ainda do Holocausto. Então, tem muitas coisas que são diferentes da série, mas de uma forma geral, ela enfrentou todos esses problemas e ela se liberou, porque ela conta que realmente quando ela foi para Berlim, ela realmente viu e ela sentiu a necessidade de conhecer tudo o que tinha de diferente. Então, comer carne de porco, ir para balada e paquerar, tudo isso é relatado na série, é mostrado no livro dela. Ela diz que passou por todas essas situações. Com relação ao casamento dela, a série trata de uma forma diferente, mas no final vocês vão ver que deixa um pouquinho parecido. A gente não sabe como que o marido dela era, se ele era assim realmente um rapaz tão ingênuo como é mostrado na série, mas no final ele se mostra disposto a romper também com a comunidade, já que ele corta aqueles 2 cachinhos que os judeus ortodoxos usam, mostrando que ele está disposto a romper com tudo, com toda a tradição, com a comunidade, para ficar junto com ela. Na vida real, ele rompeu com a comunidade e mudou de bairro, só que não deu certo. Mesmo assim, o divórcio deles foi inevitável. E na série, na ficção, na série, ele mostra essa disposição também a partir do momento que ele faz, que ele tem essa atitude, mas também como ela já está envolvida com essa outra vida e ela teve inclusive um envolvimento com outro rapaz que mostrou para ela que o problema na verdade não estava com ela, mas da forma como ela era tratada, ela fala para ele que realmente não dá mais, que não dá mais tempo, que já é tarde demais. A série no geral ela é bem tranquila, tem um ritmo até um pouco lento, mas ela é muito intensa devido às coisas que acontecem, principalmente relacionadas ao flashback. E depois tem a parte também, que embora tenha sido inventada, é muito interessante, que é a busca. Yankee, marido da Esther, o primo dele, Moshe, atrás dela em Berlim. Moshe é um cara totalmente em conflito entre a vida que ele quer levar e a sua religião. Ele não quer largar a religião, ele faz todos os procedimentos religiosos, mas ao mesmo tempo ele fuma, ele bebe e ele vai em casas de prostituição e é principalmente viciado em jogo. Dá a entender que a esposa dele também o abandonou. Mas até aí eles não explicam a história, porque afinal de contas ele é um personagem inventado, então eles não se preocupam em mostrar isso. A série realmente é muito interessante e prende a sua atenção. Eu recomendo a vocês. É uma minissérie, como eu já disse, está lá disponível na Netflix. Então é isso. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo e de se inscrever no canal, acionando o sininho para receber as novas notificações. Até mais. Tchau!